Olá pessoas, tudo bom? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca de Carvalho, eu sou costureira, modelista e aqui trago dicas, técnicas e curiosidades desse universo que a gente tanto gosta, da costura e da modelagem. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho que está aqui no canto do seu vídeo que vai aparecer a opção para você se inscrever, tá bom? Acompanhe o meu trabalho também lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? O assunto que eu preparei para essa semana, para esse vídeo, é como a gente troca a agulha da nossa máquina. Muitas vezes a gente está costurando e a agulha quebra ou conforme o uso mesmo ela vai perdendo a pontinha e aí a gente precisa fazer essa troca também. Um outro motivo que faz a gente precisar trocar a agulha da nossa máquina é a mudança de tecido que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, às vezes a gente está trabalhando com um tecido muito pesado, muito grosso e ele requer um tipo específico de agulha. E aí a gente vai começar a costurar um tecido mais fino, a gente precisa alterar aí a grossura, a espessura dessa agulha, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai trocar essa agulha é o seguinte. Eu vou mostrar nas duas máquinas, na máquina industrial e aí depois eu mostro na máquina doméstica, tá? Para a máquina industrial, a gente vai precisar usar as nossas chaves de fenda, tá? E aí é importante a gente ver o seguinte. Você precisa perceber, você é uma pessoa que tem bastante força para parafusar, né, para ajustar o parafuso que tem aqui na máquina. Então, essa é a primeira coisa. Quanto menor for a sua chave de fenda, essa chavezinha que a gente usa para abrir, mais força você vai ter que colocar para conseguir abrir o parafuso que prende a agulha aqui na máquina, tá? Isso foi uma dica que um mecânico que vem aqui olhar as minhas máquinas me deu. Eu estava tentando abrir, fazendo muita força, e olha que eu sou uma pessoa que tenho força, mas com essa chavezinha menor eu não estava conseguindo parafusar, né, tirar o parafuso da minha agulha. E aí ele falou assim, para ficar mais fácil para você tirar esse parafuso, você precisa de uma chave um pouco maior não, muito maior. Ela é quase 3 vezes o tamanho dessa menorzinha aqui que eu estava usando. Então, se você é uma pessoa que não tem muita força, o que eu recomendo você é que tenha aí uma chave de fenda, uma chave dessa daqui grande, tá? Porque você vai ter mais força tanto para desparafusar quanto para apertar o parafuso na hora de colocar a agulha, tá? Ela precisa estar bem forte, bem fixa aí, para ela não sair conforme você for usando a sua máquina, tá? Isso é para máquina industrial. As máquinas domésticas, normalmente elas não precisam de chave para abrir, ela já vem inclusive com uma chavinha que você com a mão mesmo consegue apertar, e isso a gente vai ver na outra máquina, tá bom? Eu vou aproximar a câmera aqui bem pertinho da nossa máquina, porque eu vou dar uma outra dica que a gente precisa se atentar na hora de fazer essa troca, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou mostrar primeiro então a máquina industrial, que a gente usa a chave, tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o nosso pé calcador levantado, tá? Então eu já levantei ele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ele fica sem estar levantado. Ó, aqui ele tá baixo. E aí eu vou levantar o meu pezinho, deixar ele com esse pé levantado, e aí eu vou deixar a agulha no ponto mais alto dela. Ela tá lá embaixo na caixa de bobina, eu vou trazer ela pra cima, deixar ela no ponto mais alto. Ó, então a minha agulha já tá aqui no ponto mais alto. Agora com a chave eu vou vir no parafuso, que aqui na minha máquina ele tá pro lado de dentro da minha máquina, e aí eu vou começar a desparafusar. Para desparafusar, eu vou girar no meu sentido. E aí, você não precisa necessariamente tirar o parafuso total daqui, você pode deixar ele lá. E aí você vai sentindo aqui quando a sua agulha já tá solta aí, já tá frouxa o suficiente.
E aí, quando a gente for trocar essa agulha, existe um ponto, né, na estrutura da agulha que a gente precisa ter como referência para saber a posição que a gente vai colocar. Então, em todas as agulhas, elas vão ter como se fosse o côncavo aqui da colher, sabe? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, então eu tenho aqui o furinho e aí eu tenho como se fosse o côncavo aqui da minha colher. Com o dedo, vocês conseguem sentir que ela vem reto e aí vai um pouquinho para dentro, tá? Então, sinta aí essa parte que ela tem um côncavo maior. Tá vendo aqui, ó? Como se ela tivesse perdido um pedacinho no meio do caminho, mas é normal ela ter esse côncavo aqui. E aí, qual que vai ser a direção que eu vou posicionar essa parte côncava? Todas as máquinas têm a caixa de bobina, certo? Aqui vocês estão vendo que aonde eu consigo abrir a minha caixa de bobina tá do meu lado esquerdo, tá? E aí o meu côncavo ele vai estar virado para o lado oposto à minha caixa de bobina. Então, ó, minha caixa de bobina tá aqui. E aí o meu côncavo, essa parte que é mais afundada, eu vou colocar virada para esse lado da minha máquina, tá? Então a gente vai usar sempre como referência a nossa caixa de bobina. Então, por exemplo, se a minha caixa de bobina tivesse aqui na frente, o côncavo estaria virado para lá, tá? E assim por diante. Se ela tivesse aqui na lateral, o meu côncavo estaria virado para outro lado, tá? Então ele vai estar sempre em oposição à minha caixa de bobina. Então eu tô vendo que minha caixa de bobina nessa minha máquina tá do lado esquerdo, eu vou pegar o meu dedo, vou sentir aqui aonde tá o meu côncavo e aí eu vou posicionar virada do lado oposto. Então o meu côncavo da agulha tá virado pro lado oposto à minha caixa de bobina. Isso é muito importante. E você precisa manter ela alinhada, tá? Ela não pode nem estar virada muito para mim, nem virada para trás. Ela precisa seguir uma linha reta. E aí você vai girando a sua agulha e vendo um ponto onde ela vai estar centralizada e esse côncavo virado no lado oposto à sua caixa de bobina. Você segura com a sua mão, né? Certifique-se que a agulha tá toda lá em cima, que não tem mais para onde ela subir. Segura com uma mão e aí você pode apertar o seu parafuso. E aí, como eu falei, quanto maior essa sua chave, né, para apertar, mais você consegue deixar bem fixado a sua agulha, tá? Então, ó, apertei um pouco, se eu soltar ela já fica, eu venho com a outra mão e aperto o tanto que eu não consigo mais, tá? Ela precisa ficar bem presa aqui, não pode estar bamba, certo? Então, ponto importante, encontrei o côncavo aqui da minha agulha, vou ver qual é o sentido que tá a minha caixa de bobina e o côncavo vai estar virado ao lado oposto à minha caixa de bobina, certo? Esse é o ponto muito importante quando a gente vai colocar a nossa agulha. E aí, a linha a gente vai passar, né? Vou aproveitar que já toquei nesse assunto, a gente vai passar também pro lado oposto. Se a minha caixa de bobina tá aqui, eu vou passar a minha agulha da caixa de bobina pro sentido oposto. Então, aqui eu vou passar da esquerda para a direita, tá? E aí, por exemplo, se a minha caixa de bobina tivesse aqui na frente, eu iria passar a minha agulha, a minha linha de frente para trás, tá bom? Agora vamos ver como a gente passa, como a gente faz essa troca de agulha numa máquina doméstica. Vamos lá. Bom, vamos ver agora para a gente trocar aqui da doméstica, tá? O procedimento vai ser inicialmente o mesmo, a gente vai erguer o pé calcador. Então, aqui eu não vou conseguir, eu vou erguer a agulha no ponto máximo, tá? Onde ela tenha bastante espaço aqui. Vou erguer o meu pé calcador, tá? E aí vocês vão reparar que aqui a minha chavinha, ela é realmente uma chavinha que eu consigo ir com a minha própria mão, tá? Então eu coloco aqui, venho com o meu dedo e vou girando essa chavinha, ó. Ela é uma chavinha mesmo, tá vendo?
e eu vou girando ela com a mão. E aí, quando a minha agulha já estiver solta, eu vou puxar ela para baixo e tirar a linha, se a linha ainda estiver na agulha, tá? Aqui. E aí, na agulha doméstica, a gente tem esse côncavo também que eu falei, e aqui na haste, ela também tem uma parte reta, ela não é toda circular, ela tem uma quebra aqui na parte de cima, que ela é reta, na mesma direção do côncavo que a gente viu lá na máquina industrial, tá? É o mesmo côncavo que ela tem, tá vendo? Que é aquela parte como se fosse uma colherzinha. E o princípio aqui vai ser exatamente o mesmo. Vocês estão vendo que nessa minha máquina doméstica, a minha caixa de bobina tá na minha frente, tá na frente da máquina. Então, a parte côncava e aqui em cima, que a haste é reta, eu vou colocar virada ao lado oposto à minha caixa de bobina. Então, aqui na minha doméstica, ela vai estar virada lá para frente, para trás, tá? Então, com o dedo, eu venho identificando aqui aonde está esse côncavo, vou colocar aqui na abertura que ela tem, alinhar, tá? Para que ela fique centralizada, para que o furinho ali onde a gente passa a agulha não fique torta. E aí, eu venho com a minha mão e prendo aqui na chavinha, tá? Que aqui na minha máquina fica também pro lado de dentro. E aí eu dou uma apertada. Se você sentir que mesmo apertando com a mão, ela ainda tá um pouco solta, tá? Se você não tiver tanta força aqui na pontinha dos dedos, aí você pode vir com a chavinha e dar uma apertadinha, tá? E aí pode ser a pequenininha, porque como aqui a gente já tem a pega, né, da própria máquina, ela já vem com essa pega, então não precisa ter aquela chave maior, tá? Na industrial é interessante ter a grande porque é um parafusinho mesmo que não tem esse desenho aqui da chavinha, tá bom? Então aí você vai passar a linha do mesmo jeito, tá? No sentido da caixa de bobina, levando a linha para o lado oposto. Então aqui eu vou levar a minha linha de frente para trás, tá? Então eu vou colocar no buraquinho da agulha de frente para trás, certo? Bom, pessoas, no vídeo de hoje, então, a gente viu todas as partes que a gente precisa ter atenção na hora de trocar a nossa agulha, que parece uma coisa assim que é só abrir, trocar, pronto, mas existem vários pontos para a gente ter atenção aí quando for trocar essa agulha das nossas máquinas, tá? Espero que vocês tenham compreendido, apliquem aí conforme vocês forem precisando trocar essas agulhas, tá? Para cada máquina existe um tipo específico, para cada tecido também, e isso é importante de você observar quando for comprar suas agulhas, tá bom? Se quiser fazer sugestão, comentário, é só colocar aqui logo abaixo desse vídeo, tem a opção lá para você deixar o seu comentário, a sua fala, eu vou adorar ler e responder também as suas dúvidas, tá bom? Antes de você ir embora, e se você gostou da forma como eu apresento esse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo com as suas amigas e amigos que gostam aí de costura e modelagem, tá bom? Um grande beijo, continue aqui no canal assistindo os outros conteúdos e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Tchau!